Bom dia, essa é a aula de matemática do dia 4 de abril, páginas 202 e 203. Classificação dos polígonos. Os polígonos recebem nomes de acordo com o número de lados que eles têm. Veja alguns exemplos. Aqui, nessa linha, tem o número de lados, e nessa linha o nome do polígono. Três lados, o polígono é chamado de triângulo. Quatro lados, quadrilátero. Cinco lados, pentágono. Seis lados, hexágono. Oito lados, octágono. 10 lados, decágono. Então, sabendo disso, tem as atividades. Observe as figuras abaixo, todas essas daqui. E anote no quadro, esse é o quadro, as letras que identificam. Então, essa é a figura A, B, C, tá? Então, são todos polígonos, tá? E eles são. O nome deles é de acordo com os lados, tá? Então, você vai usar esse quadro com os nomes para identificar os nomes, tá? Na letra A, ó, você vai contar os lados assim: um, dois e três. Aí você vem aqui e vê qual é o nome, ó. Três lados, triângulo. Aí você vai anotar os triângulos aqui, ó. Letra A, você põe aqui dentro, certo? Aí vai para a letra B. Vamos contar os lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis lados são os hexágonos. Procure hexágono aqui e põe a letrinha dentro, tá? Vocês vão fazer isso com todas essas figuras aqui. Número 2, complete o quadro a seguir. Esse é o quadro. Aqui tem o nome do polígono e vocês vão colocar quantas vértices tem um polígono, tá? Então, lembrando, o vértice é a pontinha, tá? Cada pontinha dessa é uma vértice. De todos esses daqui, tem vértices, tá? Então, o triângulo, quantas vértices teria? Então, você pode procurar um triângulo aqui para te ajudar. Ó, uma pontinha, duas e três. Coloca aqui que o triângulo tem três vértices, tá? Quadrilátero, já não lembro mais qual é esse polígono. Vai aqui, ó, quadriláteros tem quatro lados. Ou então, ó, quadriláteros tem as letrinhas aqui de quem são. Você pega um e conta as pontinhas, tá? Um jeito fácil de guardar, ó, triângulo no T do 3, ó. Quadrilátero, o quá do 4. O 5 e o 6 não dá para fazer isso, tá? O do octágono, o de 8. E o D do decágono, de 10. O D de 10, tá? Aí fica fácil guardar, né? Só precisa guardar depois o pentágono e o hexágono. O número de lados, tá? Então, ó, triângulo tem três lados, tem três vértices, porque tem três pontinhas. Quadrilátero vai ter quantas pontinhas? Não é porque é quadriláteros que é quatro. Você tem que achar um aqui, ó. Que, por exemplo, esse daqui tem quatro lados. Não, não tem. Esse aqui tem quatro lados, ó. Um, dois, três, quatro. Aí você conta as pontinhas. Uma, duas, três, quatro. Deu quatro aqui. Pentágono. Esse aqui tem um pentágono, ó. Tem cinco lados. Uma, duas, três, quatro. Põe o quatro aqui. Com qual polígono cada placa abaixo se parece? Você sabe o que cada uma significa? Se não souber, pesquise para descobrir. Então, aqui tem placas em formas, em formas, e aí você vai ter que ver qual é esse polígono. Para saber qual é o polígono, você conta os lados. Um,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai lá, ó. 8 lados chama octógono. Octógono. Aí se escreve aqui, octógono, tá? Os outros eu vou deixar para vocês contarem, tá? Então conta os lados e procura nessa tabela o nome. Depois tá pedindo para ver o que significa as placas, tá? Para vocês pesquisarem. Essa aqui é fácil, né? Mas e essa? O que significa no trânsito? Essa. Vai escrever na outra linha, tá? Agora na outra página. Triângulos. Nas estruturas de várias obras encontramos vários triângulos. Meu Deus. Nas estruturas de várias obras encontramos formas triangulares. Elas servem para garantir firmeza nas construções, nas cantoneiras e nos portões, por exemplo. Então aqui, ó, essa peça para segurar a prateleira, ela é na forma de um triângulo, porque deixa bem firme para segurar, tá? No portão aqui tem 1, 2, 3, 4 triângulos em cada porteira, porque deixa firme. E nessa estrutura também, ó, colocado na forma de triângulo, porque fica bem firme para segurar depois o telhado aqui. Os triângulos podem ter os 3 lados com medidas iguais, ou apenas 2 lados com medidas iguais, ou os 3 lados com medidas diferentes. Aqui tem um exemplo, ó. O triângulo pode ter 3 lados iguais, ó. Cada lado desses triângulos tem a mesma medida. Se você colocar a régua, você vai ver que é tudo igual, os lados, tá? Mas também tem os triângulos que tem somente 2 lados iguais, com a mesma medida, tá? Por exemplo, ó, essa base aqui desse triângulo é pequena e essas duas são grandes, tá? São maiores que essa e são iguais essas duas, tá? E tem esse outro tipo de triângulo, que todas as medidas são diferentes, tá? Então, se colocar a régua, aqui vai ter uma medida, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra. E ele fica dessas formas, tá? Atividades. Marque com um X os triângulos que só... Ah, essa daqui não é para fazer, porque eu não ensinei ângulos agudos ainda, tá? Meça os lados de cada triângulo e verifique se eles têm medidas iguais. Ó, você vai pôr a régua, o 0 nesse pontinho aqui, tá? E vai pôr bem rente à linha e vai ver do 0 até onde vai na régua. Aí marca aqui. Aí põe o 0 aqui e estica a régua para cá, ó. Essa pontinha aqui parou em que número? Coloca aqui. E põe o 0 aqui e vai até aqui. Tem régua, gente, que o 0 não tá bem na pontinha, tem um espaço sem número, depois começa o 0, tá? É para pôr o 0, não a ponta da régua, o 0 que é para pôr aqui, estica a régua e vê até que número vai essa pontinha, põe o número aqui, tá? Depois que você mediu, você vai escrever aqui se tem os lados iguais ou não, tá? Se todos tiverem a mesma medida, você escreve tem os lados iguais. Se todos tiverem a mesma medida, você põe tem todos os lados iguais. Só que tem os outros tipos, né? Todos os lados são diferentes, ou então um lado é diferente e 2 é igual. Então, vocês vão escrever aqui, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem.